Profissionais Liberais 2022. O empresário do ano 2022 foi Alexandre Costa. Ele que é engenheiro e também presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Cajazeiras. Alexandre Costa é o empresário do ano. Andréia Corretora, ela é a corretora de imóveis do ano de 2022. É advogada, mas atua no comércio do Alto Sertão Paraibano como corretora de imóveis e foi escolhida em consulta online como a corretora do ano. Andréia Corretora. Chefe de repartição pública municipal, Armandinho Viana. Armandinho Viana, que está à frente do PROCON municipal em Cajazeiras, foi escolhido como chefe de repartição pública municipal. Armandinho Viana. Psiquiatra, uma especialidade médica, médico psiquiatra do ano 2022, o doutor Caetano Neto, que atua nos municípios da região de Cajazeiras, foi escolhido pela opinião pública como psiquiatra do ano. O médico cirurgião plástico é o doutor Carlos Antônio, que atua além do sertão paraibano, em outros estados pelo Brasil afora, foi escolhido como cirurgião plástico do ano 2022, o doutor Carlos Antônio. A enfermeira do ano é a Cássia Moésia, ela escolhida como a enfermeira do ano 2022, Cássia Moésia. O psicólogo do ano foi o Cícero Lima. Ele que é psicólogo, é cajazeirense, foi escolhido pela opinião pública como o psicólogo do ano. O advogado do ano foi o advogado criminalista Claudenilo Pereira. Claudenilo Pereira, que atua na área criminal, foi escolhido como o advogado do ano 2022. Professora universitária, uma área que é muito forte em Cajazeiras, que é a educação. A professora universitária do ano de 2022 é Débia Suênia. Débia Suênia foi escolhida como a professora universitária do ano. O médico destaque na região foi o doutor Diego Galdino. Doutor Diego Galdino foi escolhido como médico destaque da região de Cajazeiras nos melhores do ano 2022. Gerente de empresa foi a Eliane Mangueira. Eliane Mangueira foi escolhida na consulta online do Diário do Sertão como a gerente do ano 2022. Eliane Mangueira é a gerente do Lojão Rio do Peixe em Cajazeiras. O arquiteto do ano é o Felipe Albuquerque. Felipe Albuquerque, escolhido como o arquiteto do ano 2022 na consulta realizada pelo Diário do Sertão. Farmacêutica do ano, a Francileuda Batista. Francileuda Batista foi escolhida como a farmacêutica do ano 2022. Francileuda, que é a farmacêutica da farmácia Santa Maria, é a farmacêutica do ano 2022. Diretora de colégio público foi a professora Campos. Professora Francisca Campos, que é a diretora do Colégio Monsenhor Constantino Vieira, o comercial. Professora Campos foi escolhida como a diretora de colégio público do ano de 2022. Patrulheiro rodoviário da Polícia Rodoviária Federal é Hugo Severo, que atua no Alto Sertão Paraibano, foi escolhido como o patrulheiro da PRF do ano 2022. O contador do ano de 2022 foi Humberto Frade, ele que é um dos mais experientes contadores de Cajazeiras, foi escolhido como contador do ano 2022. Médico ortopedista, o doutor Jamaci Moreira, que é, por sinal, cajazeirense, doutor Jamaci, foi escolhido como médico ortopedista do ano 2022. O médico cardiologista, o grande, uma referência em toda a Paraíba, o doutor Joab Salles,
foi o médico cardiologista do ano de 2022, escolhido pela opinião pública na consulta online do Diário do Sertão. O médico anestesista foi o doutor José Matias. Doutor Matias, da AME Saúde, foi escolhido como médico anestesista do ano de 2022. O cirurgião foi escolhido pela opinião pública o doutor Josival Júnior. Doutor Josival Júnior, filho do jornalista Josival Pereira, foi eleito pela opinião pública como cirurgião do ano, doutor Josival Júnior. Engenheiro do ano, J. Gomes, mais conhecido como Jotinha. Ele foi escolhido como o engenheiro do ano de 2022. J. Gomes, o engenheiro do ano. O nutricionista do ano, eleito pela opinião pública, foi o Júnior Vieira. Ele é nutricionista, por sinal, se destaca na área da nutrição. Na região de Cajazeiras, o Júnior Vieira foi escolhido como o nutricionista do ano. O destaque no esporte foi o diretor do estádio Perpétuo Correia Lima, o Perpetão, o Luizinho Barroso, foi escolhido como destaque no esporte no ano de 2022. A bancária do ano, a Magda da Silva. Magda da Silva foi escolhida como a bancária do ano. Magda da Silva, que é, por sinal, cajazeirense. Magda foi escolhida como a bancária do ano de 2022. Administrador de empresas, foi escolhido Marcelo Feitosa. Marcelo Feitosa foi escolhido como administrador de empresas do ano de 2022. O médico clínico geral, foi escolhido o doutor Pablo Leitão. Pablo Leitão foi escolhido como médico clínico geral do ano de 2022 na categoria profissionais liberais. O odontólogo do ano foi o doutor Reinaldo Jalder. Doutor Reinaldo Jalder foi escolhido como odontólogo do ano de 2022 na categoria profissionais liberais. O nutrólogo do ano foi o doutor Rony Mareco. Doutor Rony Mareco foi escolhido como o nutrólogo do ano de 2022 na categoria profissionais liberais. A diretora de colégio privado foi escolhida a Tia Ju, Juliana de Souza, mais conhecida como Tia Ju, do berçário e escola Tia Ju em Cajazeiras. Tia Ju escolhida como a melhor diretora de colégio privado do ano de 2022. O funcionário público destaque, o Wilton Jefferson, mais conhecido como o Jacaré, da Superintendência Cajazeirense de Transporte e Trânsito, a SC Trans. O Wilton Jefferson, mais conhecido como Jacaré, foi escolhido como funcionário público do ano de 2022 na consulta online, na categoria profissionais liberais. O comerciante do ano, o Zivanildo Pereira, do Supermercado Pereira. Zivanildo Pereira, escolhido como comerciante do ano. Zivanildo, que é do Supermercado Pereira em Cajazeiras, o comerciante do ano. Na categoria profissionais liberais, o educador físico do ano de 2022 foi o professor Paulo Júnior. Foi escolhido como o melhor educador físico do ano de 2022 na consulta online do Diário do Sertão.